Boa noite a todos. Esta é a Aprocin do dia 14 de agosto de 2023, né? A Aprocin, que é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? Promovida pela ACP, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e nós estamos na fase dos relatos. A Aprocin, ela começa às 18h50 e vai até às 20h05. Então, nós nos reunimos nessa videoconferência para contar as sincronicidades, os fenômenos, né, e tudo mais. A frase do dia, hoje nós temos uma frase do dia toda vez que a Aprocin acontece, né? A Aprocin, que é realizada desde 2002. A frase do dia: o atacadismo consciencial é a ação de a Conscien ir do especialismo para o generalismo, enriquecendo a especialidade, aprofundando e expandindo a autocognição do varejismo para o atacadismo panorâmico e cosmovisiológico. Né? Eu peço para os aproximadores, designação dada a quem participa nas segundas-feiras, a dar a sua opinião. A Silvia: cosmovisão, atacadismo consciencial igual profissionalismo assistencial. O Gotardo: estarei presencial hoje, e ele fala: o sobrepairamento amplia a assertividade da assistência. A Virgínia: assistência cosmovisiológica, multidimensional, teática, em várias frentes. Temos também a opinião do G, que falou: a prática constante e dedicada leva ao aprimoramento e crescimento assistencial. Ok? Nós estamos esperando o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, conectar para nós ouvirmos os relatos deles primeiro, né? Vamos aguardar mais um pouco. Ok, então, pessoal, os nossos aproximadores lá em Jundiaí, São Paulo, eles vão fazer os relatos deles primeiro e depois nós que estamos à distância. Zaide, vocês podem assumir daí e fazer os relatos. Tá bom, obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Oi, é, vamos lá. Bom, hoje foi meio atípico, eu fiquei muito desconfortável a atividade toda, muita falta de concentração. Eu fiz a preparação, procurei esterilizar a energia, organizar as minhas próprias energias. No arco voltaico, eu recebi do Gotardo, eu senti muito calor, depois muito frio, depois eu senti uma soltura no corpo. Doando, eu procurei esterilizar as melhores energias para ele. No campo energético para-reurbanológico, aí sim, eu ouvi muitos murmúrios, parecia que tinha uma população de gente falando todo mundo junto e baixinho ao mesmo tempo. E vi o rosto de um homem, na hora de fazer o pilar, eu vi o rosto de um homem, a exemplo, lembro daquele físico inglês, o Stephen Hawking, que ele era todo torto, né? Ele tinha uma paralisia, não lembro direito o que ele tinha, era um rosto igualzinho dele. Era virado de lado, boca meio aberta, bem magro, mas ele estava paralisado. Nas conexões, eu descoincidi, não me lembro de absolutamente nada, não lembro nem das chamadas, não acho que não ouvi. E no bolsão holopensênico, de novo, murmúrio, muito murmúrio. Terminei bem, mas com a sensação assim de que parece que eu não fiz a coisa muito bem direito hoje. Sensação minha, a gente não tem muita certeza. Eu vou passar para a Cíntia agora, só um minutinho. Depois a gente sai. Boa noite, pessoal. É, já no início, na fase um, eu senti as energias, senti fluxo energético saindo, bastante fluxo energético. Aplicando o arco voltaico no Toninho, na fase 2, as minhas mãos esquentaram bastante, senti até tipo choque assim nas mãos, bastante energia. E deu para sentir uma energia bastante fraterna. Recebendo do Toninho também, eu senti
e teve um fluxo de energia, um alinhamento assim holochacral. Aí na fase 3 do pilar eu não tive muitas parapercepções, eu só exteriorizei, coloquei os assistidos no campo. E nas conexões, fase 4, eu tive muita descoincidência e fiquei bem descoincidida, apaguei e até o final. Depois eu não tive percepções nenhuma porque eu estava bem descoincidida. Agradeço, ótima semana a todos. Vou passar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. No início, eu senti o campo, que já estava bem formado e muito tranquilo. No arco voltaico, primeiro eu recebi da Cíntia, senti uma energia muito forte, muito, muito boa pelo corpo todo. E aplicando, procurei também mandar bastante energia para ela. No pilar, girou bem rápido. E as outras fases, só esterilizei, mas me senti muito bem. Boa noite a todos, boa semana e obrigado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, na fase 1 já pude perceber a presença da grupalidade de interassistência da noite, e é interessante porque você percebe a presença do seu amparador de função, você percebe presença de consciex amparadoras da própria CIPEC, algumas consciex dos bolsões, né? Algumas consciex da OFIEX grupal, que já se fazem presente na fase 1. Então, já dá para perceber também o elenco, né, para ser assistido na fase 1, a presença dessas consciências para assistência, e ficou muito fácil a movimentação básica das energias na fase 1. Recebendo o arco voltaico da ZAID, eu pude sentir um fluxo de energia bastante quente pelo meu frontal, descendo para o meu cardíaco, indo para o umbilical, penetrando todo o meu soma, meu holossoma, e me senti muito bem, uma energia muito fraterna, muito amistosa, e eu agradeço aí a ZAID pela exteriorização da energia. Aplicando na ZAID, eu pude sentir a presença do amparador e a cabeça da ZAID sumiu. Ficou só uma neblina branca, que é de Mener, envolvendo a cabeça da ZAID. E a energia penetrando pelo alto da cabeça da ZAID, indo para o cardíaco e bastante para o umbilical dela. E a energia no umbilical, ela se movimentava, ela fazia um fluxo de movimento na região umbilical. Me senti também muito bem e agradeço aí essa oportunidade da gente promover a interassistência. Na formação do pilar, eu pude perceber cada aproximador envolvido por um pilar energético, muito luminoso, e esse pilar se conectava com os outros aproximadores, formando um pilar único, e que tinha uma posição bem no centro aqui do aproximário. Já na fase 4, na UFIEX, eu percebi a presença de consciex na oficina extrafísica grupal da APROCIM, das consciex que foram resgatadas no curso de dessomatologia. Essas consciex eram resgatadas e encaminhadas para o FIEX grupal da APROCIM. E eu pude perceber várias consciex ali presentes, mas se sentindo assim muito
acolhidas, bem serenas, bem acomodadas e bastante assistidas nessas oficinas aí, ou nas alas da oficina extrafísica grupal da Oficim. Então, foi muito gratificante ver esse link, né, de relação entre a OFIEX e os cursos da APROCIM ou da ACIPEC, principalmente da dessomatologia, onde então os alunos iscam as consciex para o curso, recebem a orientação no curso e são encaminhadas para a oficina extrafísica grupal da APROCIM, para continuar com a assistência. Pude perceber também o padrão de cada central, das energias, da fraternidade, né, do esclarecimento, da verdade, do planeta irmão, e assim por diante. E nos bolsões eu me descoincidi bastante, senti a presença da equipe de paragestores, da minha oficina, que é a área da saúde, e do meu holopensene planetário, que é América do Sul e a Antártida. Terminei bem, fiz uma boa assimilação, me senti muito bem, e eu agradeço aí mais essa oportunidade de participar dessa assistência planetária. Obrigado a todos e uma boa noite. Muito boa noite a todos, tudo bem? Bem, antes de iniciar o próprio trabalho, o campo se apresentava muito bem, de uma forma muito pacífica, e parecia que um portal se abria sobre o Aproximarium. Era uma energia muito homeostática e na cor predominante azul. O arco voltaico, recebendo de Carmen, eu senti muito calor na cabeça, na para-cabeça, e uma energia que circulava de forma cônica e saía do meu corono e era muito intensa, muito tranquila e se elevava para, digamos, para o cosmo de uma forma muito tranquila, né? E esse parecia que era como se fosse aquele mesmo portal do início dos trabalhos. E aplicando o arco voltaico, eu senti muito homeostase, uma energia circulando muito intensa de cima para baixo na Carme e uma cor predominante dourada. No pilar energético, eu exteriorizei bastante energia, as melhores energias aos assistidos que estavam no campo, e eu percebi que haviam várias consciências, mas a grande maioria delas era jovens, muito jovens, muito jovens. Nas conexões, foram poucas percepções, uma descoincidência muito grande, e nem todas eu acompanhei. Lá no bolsão, na fase final do bolsão, é que eu retornei, depois dessa grande descoincidência, muito raro para mim, né? E terminei muito bem, fiz uma bodeza assim, me senti muito amparado, muito assistido. E eu não sei se foi por causa dessa poltrona que estou aqui, mas foi uma sensação muito gostosa, muito prazerosa. Estou muito bem, muito obrigado e uma boa semana para todo mundo. Boa noite a todos. Para mim também hoje foi muito, muito bom. Boa noite a todos. Para mim também foi muito bom. Senti logo uma movimentação de energia. Depois eu me senti muito bem aplicando o arco voltaico no Walter. Apliquei as melhores energias. Minha mão aqueceram bastante e me ativou bastante. Assim, fiquei como se não estivesse pisando no chão. E ao receber dele também, nossa, foi uma sensação maravilhosa. Ativou todos os chakras e eu me senti muito bem. Nas conexões,
no pilar, eu não vi formar o pilar, mas senti a presença de muita consciência, muita mesmo. E, e aí eu pus toda a assistência no campo, né? E nas conexões eu somente acompanhei, me senti muito bem, estava muito bem energizada. E no bolsão também. Eu pus todas as consciências para assistência. Depois, eu coloquei também a minha oficina, coloquei o, a, a Europa, que seria principalmente a Rússia e a Ucrânia, pedi muito para o desenvolvimento do nosso querido Brasil, e estou bem e bem energizada. Obrigada, Walter, foi muito bom. Aqui acabou, Carlos. Ah, tá ok, então. Obrigado aos nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade daqui, então. Silvia, você pode trazer seus relatos? Posso sim. Boa noite a todos. Eu achei que hoje passou muito rápido, o campo estava agradável, nem quente, nem frio. Eu fiquei acordado o tempo todo, segui todos os comandos. Uns 10 minutos antes de começar, eu tive muita coceira no nariz e espirrei bastante. E aí eu percebi que tinha muita assistência para ser feita e que eu devia estar com alguns acoplamentos. Fiz uma boa preparação. Na fase 2, ao receber o arco da Pernambuco, senti um sentimento muito bom de fraternismo e uns arrepios. Agradeço, Tânia. Ao aplicar, eu coloquei o nome da pessoa para quem ela pediu assistência e o nome da mãe dessa pessoa. O nome não, porque eu não soube, eu coloquei a mãe, né? O campo ficou verde e tinha muitos amparadores. Na fase 3, eu coloquei todos os pedidos de assistência e mais alguns. Eu fiz o exercício do pilar energético, trabalhando com a energia do cosmos e do centro da Terra e exteriorizando para a formação do pilar. Ao mesmo tempo que eu recebia do lado direito, exteriorizava pelo esquerdo. E foi igual o Walter falou. Cada um era um pilar e exteriorizávamos para a formação do pilar central. O pilar formou-se rapidamente. Foi aquela agitação toda, como sempre, muito organizada. Na fase 4, acompanhei todas as conexões e senti a energia de cada uma. No FIEX grupal da Procim, muita gratidão por fazer parte desse grupo. Nas outras, muita energia, fraternidade, serenidade, grupalidade e amparo. Na fase 5, eu tive uns arrepios de novo, exteriorizei energia para a minha oficina, que é a saúde de Jundiaí, do meu quadrante, América do Sul e Antártida. Fiz uma boa assim, estou bem, grata a todos. E eu reparei, o Walter falou do link do curso de somatologia e dos outros cursos com a Procim. Eu tive essa mesma impressão, só que foi no curso. Quando eu estava no curso, na hora eu tive a impressão de que eu fiquei meio confusa. Falei, peraí, eu estou na Procim ou estou no curso? Senti essa conexão também. Achei interessante. É isso, gente. Boa noite. Obrigada. Viu? Obrigado, Silvia, pela participação. Uma boa semana para você. Obrigada. Silvana, pode trazer seus relatos? Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Antes de iniciar, eu fiz a esterilização de energias, chakra a chakra, fiz a retirada do ectoplasma e fiz o exercício do pilar. Fiz tudo antes do início da Procim. Hoje me intuí que tinha que fazer e fiz. Eu entrei na fase 1, assim, o EV foi muito fácil e a conexão com os amparadores também foi muito rápido. Aplicando o arco no G, eu senti uma expansão muito grande da para-cabeça dele, sentia de miné, e as minhas mãos não conseguiam se aproximar, parece que ficavam longe,
não conseguia. Eu tentava chegar mais perto e parece que eram empurradas para fora, para longe da cabeça dele. Mas eu sentia um fluxo energético forte ali. Eu comecei a sentir como se tivesse sido colocado um aparelho dentro dos meus braços. Eu sentia uma eletricidade ali e essa eletricidade me promovia uma coisa interessante, porque tinha um som até alto, né? Mas promovia assim uma calmia. Eu falei, nossa, mas que coisa estranha. E eu senti também a presença do amparo, recebendo dele as minhas mãos e o meu cardíaco, e os olhos começaram a vibrar bastante. Eu senti como se eu estivesse dentro de uma bolha e eu flutuava. A sensação de muito bem-estar. Obrigada aí, viu, Gê? Na fase 3, eu não senti o pilar, os olhos continuavam ardendo muito e as energias saíam muito forte pelo cardíaco e pelo chakra básico. Eu entrei nas conexões, assim como muitas pessoas relataram aí, como algumas pessoas relataram, né? E eu não consegui ver nada. Eu entrei e já me descoincidi e fui assim até o pilar. O pilar não, até o bolsão. Entrei do bolsão, eu voltei com a chamada do bolsão e eu sentia a energia saindo. Eu comecei a exteriorizar o planeta, mas já começou a sair muita energia pelas minhas mãos, pela parte interna dos meus braços novamente, né? Pelo chakra básico e pelo frontal, muito quente. E a partir das pernas até o plantochakra, a energia saía também, mas ela saía para baixo e saía gelada. E eu fiquei olhando, observando aquilo, né? A sensação, e era muita energia saindo de duas temperaturas diferentes. Eu achei interessante. Eu achei que passou muito rápido, tanto o bolsão como todas as outras fases, né? Mas eu terminei me sentindo muito bem e agradecida. Agradeço a todos por participar. Uma boa semana a todos, viu? Boa semana, Silvana. Obrigado pelos seus relatos, a participação. Virgínia, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1, eu estava um pouco ansiosa, cheguei meio em cima da hora. No arco voltaico, essa ansiedade já baixou, recebendo o arco voltaico do Tiago, eu percebi que o campo ficou frio e também que ondas energéticas chegavam no meu frontal. Houve uma acalmia muito grande para mim. Aplicando, me veio à mente a imagem de um índio e de um extraterrestre. Eu não sei se eram amparadores que trabalham junto com o Tiago, eles ficaram ali junto durante toda a aplicação do ar. No campo, eu mentalizei todos os aproximadores em formação circular no aproximar da CIPEC, o pilar, e aí começou a ser formado, não sei, aquela formação começou a gerar uma energia de fraternismo muito grande, de um amor muito profundo. Eu fiquei muito emocionada e aquela energia muito amorosa, ela ia se espalhando e intimamente eu sabia que aquela energia estava assistindo todas as pessoas e as concierges aqui do condomínio, elas estavam sendo envolvidas por aquele amor e de alguma maneira elas estavam recebendo a assistência que elas precisavam. Eu não conheço, não sei, mas para mim a certeza era total. Nas conexões, na OFIEX, houve aí uma sincronicidade com o Walter, porque eu também vi as consciências serem acolhidas, recebidas lá na oficina e esclarecidas, e elas chegavam, eram recebidas e se sentiam confiantes e até aliviadas. Então, aquela insegurança, aquele medo de não saber o que estava acontecendo, aquilo se dissipava e dava aquela sensação de alívio nelas. E na Central Extrafísica de Energia houve uma potencialização do meu campo energético bem relevante,
Na fraternidade, o padrão amoroso do pilar voltou, tomou conta de todo o ambiente onde eu estava. A partir daí, eu não me lembro das outras conexões. Voltei no bolsão, mentalizei os pedidos de assistência e outras assistências extras. Me veio à mente para doar energia de muito amor, entrar naquela conexão daquele padrão amoroso e ficar doando, exteriorizando energia para as consciências e consciências em sofrimento emocional, em sofrimento físico, em sofrimento mental, e assim eu fiquei até o final do bolsão. Terminei muito bem e muito agradecida. Um beijo para todos e uma excelente semana. Obrigado, Virgínia. Boa semana para você também. A Andrea pode trazer seus relatos. Tá. Pera aí. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu comecei a Procim com o cardíaco, com o cardiochakra ativado, pressão nas têmporas e tremedeira na minha face. E eu percebi o campo bem assistencial. Na fase 2, e na fase 1 veio os assistidos da noite um pouquinho e eu mentalizei também todos os aproximadores. Na fase 2, eu senti a presença do meu amparador junto comigo, aplicando na Vali, e eu vi ela sorrindo. Daí eu joguei uma energia verde no laringochakra dela. E recebendo, eu tive EV espontâneo, isso. Na fase 3, formou um muro de tijolo, e esse muro girava, e tinha uma porta. Daí eu vi um monte de consciex entrando dentro desse muro em círculo, só que tinha um buraco no chão e essas consciex eram sugadas por esse buraco. E depois eu vi uma mão, tipo um registro de água, e esse registro, ele que manipulava esse pilar, uma coisa assim. Na fase 4, na UFIEX, os amparadores hoje, eles estavam todos de azul, e eles estavam com um chapéu. Aí eles pegavam o chapéu assim, tiravam o chapéu assim, e tinha umas... eu não sei dizer se era consciex. Eles estavam pegando o ectoplasma dessas... Eu não sei se eram pessoas projetadas ou se eram consciex, que estavam fazendo a retirada manual do ectoplasma. Eles recolhiam com o chapéu, assim, colocava no chapéu e saía bem rápido, levando para um hospital. Mas, assim, tinha um tempo para ser usado, assim, para ir logo para o hospital, esse ectoplasma do chapéu. Na central de energia, eu vi um galpão e no meio tinha um tanque com bastante água, e essa água ficava assim, se movimentando, e na parede do galpão tinha uns giradores, assim, ficava girando, e esse galpão, ele tinha seguranças, tinha pessoas cuidando desse galpão. E na da fraternidade, eu vi um sol, mas o sol, ele não irradiava para baixo, ele irradiava para cima, como se fosse, assim, irradiava um campo, assim. E alguém falou alguma coisa de fraternidade, que o sol era igual a uma fraternidade que irradia alma, eu não lembro direito. Depois, no da verdade, eu vi uma mão que ficou aqui, ó, assim, ó, só vi a mão. Só que essa mão,
eu não senti energia boa nessa mão. Ela estava como que se tivesse impedindo o meu psicossoma de sair. E eu me vi nessa cena sozinha, ninguém me ajudou e nem não vi os amparadores. E eu falei, o que eu faço? Daí o que eu fiz? Para a mão. Eu fiquei doando energias, melhores energias de amor, de paz, de luz. E até que eu consegui fazer com que essa mão saísse de cima do meu rosto, sabe? Porque não tinha energia boa essa mão, ela, não sei. Foi isso. E daí nos planetas irmãos eu fiquei meio que nessa mão, meio que desassimilando, desacoplando dessa mão. Nos evoluciólogos, eu vi umas criancinhas chupando pirulito. Daí eu vi elas, as linguinhas delas. Nos serenões, alguém falou assim, equipe brilhante, e depois falou que tinha muitos poucos que faziam assistência. E depois eu vi uma criança com febre, tadinha. Ela estava doentinha, com febre. E a mãe do lado. Daí, assim, não sei quem intuiu a mãe de que a febre desse filho, dessa filha, era uma coisa que a criança estava com vontade. Daí a mãe, assim, falou, nossa, aí parece que ela fez um esforcinho, porque parece que a criança, ela não comprou para a criança por ser caro. E aí parece que ela fez um esforcinho para comprar. Não sei se era brinquedo, o que era que essa criança estava com vontade. E depois eu vi essa fase da criança foi na fase 5. Foi depois, então eu vou para a oficina, aí depois eu volto nesse que eu exteriorizei para minha oficina, que é da saúde, para que as autoridades cósmicas, junto com a equipe, com os gestores, com os paragestores da para-administração pública, seja dado assim uma força-tarefa para que tudo corra bem, que todos fiquem bem. Enviei as melhores energias para o meu quadrante holopensênico planetário, que é a África. Daí os assistidos da noite. Aí os assistidos da noite, os amparadores fizeram positivo, assim, como assim, entendesse, como fizesse assim. Daí meu grupo Karma, cada ente familiar meu, eu exteriorizei para o Brasil, e aí depois naquelas cenas, depois da criança com febre, eu vi uma multidão com um monte de pessoas de preto com capuz. Só que o que me chamou a atenção foi que um homem, ele estava com um capuz branco. Daí, ele estava no meio de todo mundo, e eu olhando, de lá do meio, ele jogou um olhar para mim. Quando eu vi, ele não tinha uma aparência boa. E eu também estava sozinha também nessa cena. Daí eu exteriorizei boas energias e procurei sair daquela cena, desacoplar, sabe? Foi um pouco difícil, mas eu fui desassimilando. E por último, eu vi a Dimené. Isso, aquelas fumaças assim em volta de mim. Eu fiz uma boa desassim. Estou bem. Boa semana a todos e as melhores energias. Obrigado, André, pela participação. As melhores energias para você. Uma boa semana.
O Fernando pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim também passou muito rápido, muito, muito. A sensação foi de muita intensidade desde o começo. No começo, eu lembro do estado vibracional chegar muito rápido também, uma euforia, uma alegria muito grande, assim. E quando eu me vi, já estava na hora do arco voltaico. E quando eu estava aplicando no Carlos, me veio cenas da Grécia e coisas relacionadas à filosofia. Não sei se tem a ver com você, Carlos. Depois você confirma aí. Recebendo, eu senti uma alegria também mais calma do que eu na primeira fase. E, se eu não me engano, me veio... Deixa eu ver se eu lembro da cena. Vinha um grupo de pessoas sorrindo, como se fosse me recepcionando, algo parecido, assim. Na fase 3 do pilar, eu senti o pilar muito forte, até um pouco de paratontura, vamos dizer assim. Foi bem intenso o giro da energia. Eu percebi energias azuis e amarelas no pilar. Já na fase da UFIEX, eu também percebi uma receptividade muito grande do pessoal, das consciências. Estava uma energia de bem-vindos, assim, de alegria. Aí eu já comecei a perder um pouco de lucidez. Aí na fase das centrais de energia, eu lembro que as três estavam misturadas, uma conectando com a outra, com significados e sensações. Eu lembro vagamente. Aí depois eu apaguei também e só fui voltar atrasado. Perdi até um pouco dos relatos, porque foi bem intenso o restante da sessão, assim, com muitas conversas mentais. E eu lembro de estar conversando sobre chakras, assim, nesse processo, ajudando pessoas a realinhar os chakras. Aí eu terminei meio assustado, assim, porque, né, atrasado. Consegui fazer uma desassim, ainda estou meio descoincidente aqui, estou muito bem. Gratidão a todos aí por mais uma Aproxim e excelente semana. Obrigado, Fernando, pelos seus relatos. Uma ótima semana para você também. A Márcia pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite, pessoal. Na fase 1, eu consegui movimentar bem as energias, fazer o EV, senti o campo muito agradável, também como, acho que foi a Silvia, né, que comentou, não senti nem calor nem frio, realmente ficou bem agradável o tempo todo. Recebendo o arco voltaico da Lázara, eu senti um aquecimento das minhas mãos, subindo pelos braços e chegando até o chakra cardíaco, tanto na parte da frente do peito quanto na parte de trás. E depois eu senti um calor também do frontal, cobrindo minha cabeça até o calmo. Uma sensação muito agradável. Aplicando o arco voltaico, logo no início eu tive alguns bocejos, depois até uma coisa bem diferente, eu senti a ativação dos plantochakras e todo o meu pé foi ficando, parecia que estava inchando, que ele estava ficando grande, inchado e quente. E muita energia vindo da terra, do centro da terra, subindo pelos meus pés. Ficou bastante tempo só nos pés e depois foi subindo pelas pernas, pelo quadril, veio até a região do peito, do cardiochakra. Foi muito bom, muito intenso esse arco voltaico. Depois eu mantive a lucidez durante todas as fases, ouvi todas as chamadas, mas não tive muitas percepções, a não ser a ativação do umbilical em vários momentos
e o plantar chakra também. Nas outras fases também senti os pés. E no final eu fiz a desassim, fiz a retirada de ectoplasma com as mãos, o EV exteriorizei bastante pelo umbilical e nucal, e estou me sentindo muito bem, bem relaxada, e agradeço a todos e desejo ótima semana. Obrigado, Márcia. Uma boa semana para você também. O Gesrael pode falar agora? Posso sim. Boa noite a todos. Na fase 1, eu instalei o EV, foi forte, foi duradouro, e eu juntei o meu aproximário ao de todos os aproximadores e esterilizei para todos. Na fase 2, recebendo da Silvana, eu senti o meu corpo muito energizado, diferente de um banho de energia. E uma energia muito gostosa, Silvana. Aplicando, eu senti energia descendo pelos braços e depois os palmos chakras bastante ativados. Mais para o final, eu senti um cansaço nos braços, antebraços e até no centro do peito, tipo uma exaustão muscular, assim. Na fase 3, pilar, um rapaz disse: Nossa Senhora, esse daqui é ambiente perseguido. E ele tinha na mão um volume, mais ou menos o volume de uma garrafa, mas era algo embrulhado num pano. Eu não vi nada do que era, mas eu senti que era um coração. Na UFIEX, eu tive alguma percepção, mas eu desliguei e não me recordo. Central de energia, como se tivesse um balanço, uma onda de energia, né? Tipo um senoide assim, vai e vem. Deu até a impressão que meus olhos e a cabeça balançavam, começaram a acompanhar assim, a onda. Na fraternidade, eu esterilizei para os assistidos. Na Central da Verdade, eu vi pingando sangue em cima de uma pessoa, no rosto, nos braços. Planetas Irmãos, várias percepções, mas eu não sei descrever. Mas no final, 2 tigres, um normal, né, pelagem tradicional, e um branco, sentados lado a lado, só olhando. No final, ocorreu o mesmo das 4 ou 5 semanas anteriores. Eu desconectei totalmente no bolsão, com a diferença que eu não ouvi nem a chamada do bolsão, mas é uma coisa assim instantânea. Parece que tira um interruptor assim e pum, desliga. E no final, eu voltei às 19h53. Eu não sabia nem em que fase estava, nem onde estava. Demorou para sintonizar. E aí eu tive até que interromper um pouquinho de urese. Mas foi isso. Estou muito bem. Até a circulação na assim foi interessante, porque parecia que o meu corpo era bem curtinho. Diferente do começo. No começo, analisando agora, a impressão é exatamente oposta, que era mais longo e a energia um pouco mais dificuldade para passar, mas no final parecia que era muito curtinho meu corpo e a energia deslizava assim com uma facilidade incrível. Mas é isso daí. Uma ótima semana, um abraço a todos e muito agradecido pelo trabalho aqui da noite. Obrigado, Gê. Uma boa semana para você, sempre participando nas segundas. Bom, creio que agora sou eu. Quem não falou ainda, levante a mão. Na fase 1, antes eu tomei a chuveirada hidromagnética, né? Fiz a limpeza das energias, fiz a retirada do ectoplasma excedente
E durante a fase 1 do aproximário, me senti desconhecido, já senti ectoplasmia, né? E eu lembrei de uma projeção. Eu estava muito cansado, com sono. Eu falei, vou dormir 15 minutos antes da aproxim. Aí botei o despertador ali no relógio e já encostei. Quando eu encostei, eu me vi indo de carro com um amigo meu. Tenho a impressão que eu sei quem é, mas a gente indo de carro por uma via aqui próximo e a gente conversando, falando de carros, falando de motos, um papo bem animado. E nós estávamos levando alguém atrás, uma moça, que ela tinha um trabalho a fazer. Tudo muito lúcido, muito real. Aí nós chegamos nessa, aqui a gente chama de entre quadras, tinha uma loja mais velha, assim, e tal. Paramos o carro, eu abri a porta para ela e ela se encaminhou para dentro da casa. Aí o despertador tocou e faltava 5 minutos para a Procin, eu fui para a Procin. Fase 2. Quando eu recebi o arco do Fernando, né, bem desconhecido, o meu frontal, o meu nucal aqueceram e tal, né? E num dado momento, uma pessoa falou, ó, sai daqui dessa malha. Aí eu olhei para o chão, tinha uma malha de ferro, tinha um asfalto sendo coberto ali, né? E alguém falou, ou eu mesmo falava, que já tinha 16 anos que tentava sair dali e não conseguia. Acho que foi alguma assistência que fez para essa pessoa, né? Quando eu fui aplicar o arco no Fernando com muita vontade, muito foco, eu me vi caminhando com alguém. Para mim era a Silvana, que estava comigo do lado. Aí nós chegamos num senhor que também estava numa cadeira, recostado, de cabeça branquinha, uns 60 anos, barbeado e tal. E, e a pessoa do meu lado, não sei se é a Silvana, viu, Silvana? Falou assim, não, ele foi encaminhado até aqui. É como se eu levei o Fernando até essa pessoa lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Na fase 3, eu senti o pilar energético muita descoincidência, muito forte. Eu chegava a ouvir o som da energia circulando. Na fase 4, eu ouvi somente o comando da OFX, né? Tinha muitas pessoas ali perto. Ouvi os demais comandos com muita descoincidência, muita ectoplasmia e apaguei. Só ouvi depois da fase 5, quando tocou meu despertador, porque eu coloco 5 minutos antes para poder vir gravar o vídeo. Mas estou aqui, estou me sentindo super bem. E respondendo ao Fernando sobre a questão da Grécia, dos pensadores lá, eu tenho vivido um momento aí de umas pesquisas que tem a ver com isso mesmo, Fernando. Tá bom? Bom, pessoal, vamos começar com o pessoal lá de Jundiaí. Vocês perceberam sincronicidade, viram outros fenômenos, perceberam mais alguma coisa que quer comentar agora? Hein, Zaid? Eu acho que foi assim, o campo muito fraterno, né? Ok. Muita saída de ectoplasma. Uhum. Eu mesmo do ouvido saiu muito ectoplasma, principalmente do ouvido direito. Isso também. Tem mais alguma coisa, Paulo? Então, também o Gotardo aqui viu um campo azul, né? Uma energia de um padrão azulado, e a Andrea comentou de amparadores também, uma indumentária azul, chapéu azul, né? Então, tem esse lado de sincronicidade e também a sincronicidade onde na oficina extrafísica grupal há um acolhimento de consciex recém-dessomadas, escadas assistidas através do curso da dessomatologia. Então, também houve essa sincronicidade nessa parapercepção. O Gotardo tem mais comentários. A sincronicidade que me veio foi quando a Silvana ela coloca sobre a percepção de ter visto uma bolha. Só que essa bolha, eu também percebi essa bolha imensa, que ela ia crescendo, ia se avolumando, mas no pilar energético, e fazendo aquele trabalho que a Virgínia estava comentando. Então, ela ia acolhedora, acolhia todo aquele campo, todas aquelas consciências, mas era uma cor assim,
amistosa, uma cor uma cor rosada, cor rosa, mas uma imensa bolha. Foi a Silvana que acionou isso, porque eu lembrei que ela falou em bolha. Para isso. Ah, ok. Aqui estaria o trabalho concluído, Tá joia, tá joia, amigo. tá joia, Gotardo. Obrigado. O pessoal que participou remotamente, alguma colocação, sincronicidade, lembrou de mais alguma coisa? Eu queria só falar para o G que no final do arco, quando ele estava aplicando em mim, que ele disse sentir uma exaustão assim nos braços, tudo. Eu tô com um problema na lombar, né? E eu tenho sentido várias dores também. Talvez seja isso que ele tenha pego aí, né? Sim, pode ser. Aí Mas, eu queria diga. também complementar. É, pensando agora, me veio a lembrança de que em alguma fase, aliás, por duas passagens aí, eu acabei, como diz André, jogando energia em alguma situação aí, e durante a Procin, inclusive, na cena eu lembrei da Andrea, e joguei a energia. Foi interessante. E no final também depois que eu fiz assim, veio uma intenção forte de continuar na Procin, não participar dos relatos, mas eu acabei parando e participando. Mas foi isso. Ah, ok. Nós vamos fazer alguns avisos. Virgínia, você pode falar do curso Meu Corpo Energético, agora dia 19/8? Então, sábado que vem, dia 19/8, às 14 horas, a gente então vai ter, dentro do programa Encontros Evolutivos, o curso Meu Corpo Energético. Então, a gente vai falar sobre energossoma, os chakras, a pensenidade, refletindo no energossoma, nos chakras, e principalmente na nossa saúde, né? Tanto saúde holossomática. Então, vai ser um curso, assim, fundamental, né? Um curso para a pessoa que está chegando, mas para o pessoal que já conhece, seria interessante participar. Os voluntários a gente convida para a formação de campo, para ajudarem na assistência ali, que todo mundo que vai percebe que acontece e que a gente precisa de energia aí para ajudar o pessoal que está chegando para recepcionar tanto as consins como as consciex que vêm junto, né? Então fica aí o convite, sábado que vem, o curso Meu Corpo Energético. E na quinta-feira a gente tem a terceira aula do curso de dessomatologia. Esse curso são 5 aulas. Esse curso está bem profundo, está com uma programação bem bacana, aprofundando toda essa questão da dessoma, né? Está muito interessante. E nessa semana a gente vai falar sobre a cultura da morte na nossa sociedade, as reações da pessoa diante da morte. Vamos falar também do luto. Então vai ser uma aula bem interessante. Fica aí o convite para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Virginia, pela participação. Dê os nossos avisos. A todos uma ótima semana. As melhores energias. Daqui a pouco o vídeo eu já coloco para vocês no grupo, tá? Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.